Oi, tô gravando agora. O que foi? Fala, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo. Vamos de pós-jogo, galera. O jogo acabou de acabar, né? Acabou o jogo, 0-0, Vasco e Nova Iguaçu. Um resultado aí, né, que não empolgou muito a galera, né, não empolgou os jogadores, mas, né, devemos levar em conta que o Fernando Diniz entrou com uma equipe nova, uma equipe que ainda não está entrosada, não joga junto. Então, temos que levar em conta, né, algumas coisas, mas a equipe entrou ligada, entrou bem, né, no início do primeiro tempo aí, uma equipe tímida, sem querer arriscar muito, sem querer fazer, né, muitas loucuras, mas aí conforme o Diniz foi colocando os rivais, conforme o Diniz foi colocando, né, os titular em campo para poder, né, dar uma movimentação, as coisas foram melhorando e o Vasco passou a pressionar o Nova Iguaçu, né, no seu campo de defesa. Só que faltou também um pouquinho de sorte, né, cara, para o Vasco conseguir sair pelo menos com a vitória aí, com mais 3 pontos e ficar liderando o seu grupo. Mas o Vasco hoje é o segundo, né, colocado no seu grupo, né, Volta Redonda é o primeiro, o Vasco é o segundo. E vamos agora enfrentar o Flamengo, né, no Clássico, né, quarta-feira, 9h30. Não sabemos qual o Flamengo vai entrar em campo, se é o Sub-20 ou se é né, os titulares. Creio eu que seja os titular. Eu acho que o Flamengo não vai querer arriscar entrar com o Sub-20, né, e perder, até porque já perdeu 2, né? O Flamengo, né, tá com 2 derrotas aí, uma por Volta Redonda, né, uma por Madureira. Então eu acho que eles vão querer começar aí essa terceira rodada aí com os titular para tentar uma recuperação no Campeonato Carioca, cara. Então, eu acho muito difícil o Flamengo vir a campo no Maracanã com o time sub-20. Eu até vou carimbar que vai vir com o time titular, cara. É muito difícil eles entrarem com o time com o sub-20. Mas é isso aí, galera. Né? Vasco 0, Nova Iguaçu também 0, e é o que nós temos, né? Então vamos a algumas notícias, né, para não ficar só no pós-jogo, porque realmente, né, esse pós-jogo aí realmente não tem muito o que falar, como eu falei. O Fernando Diniz entrou com um time mesclado, né, com a galera que principalmente não jogou em 2025 pelo Vasco da Gama. E aí aconteceu isso aí, 0-0, mas está valendo também não saiu com a derrota, né? O time não jogou mal, mas vamos que vamos de notícia, né, galera? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo com o Vasco da Gama, para não ficar só no pós-jogo. Hoje a live vai ser rápida, vai ser um bate-papo, tá correndo aí, né? Vou ler então aqui a primeira notícia, né, com a fonte do André Helmer, da Udinese. Fonte André Helmer, sei lá o nome dessa porra também. Vamos lá, galera. Há um desacordo salarial entre Brenner e Vasco. Por esse motivo, o atacante segue na Itália e não viajou ao Rio de Janeiro para assinar contrato, como era previsto nesse fim de semana. As partes não acreditam que o negócio vai melar, mas requer atenção. Então, né, já temos aí uma situaçãozinha aí complicada aí com o Brenner, né, um desacordo aí salarial entre o Vasco e o atleta. Não sabemos, né, do que se trata, né, quem prometeu o quê, se o Vasco prometeu um valor e não está cumprindo, apesar que o Vasco já deixou bem claro que não pode pagar valores exorbitantes. Então, tem coisas que o atleta também tem que entender, que ele está voltando para o Brasil, né? Não dá para ele achar que dá para ganhar muita coisa, até porque, né, principalmente para o Vasco da Gama, que está numa recuperação judicial, então
Eu acho que o Vasco realmente tem que pisar mesmo no freio. Se ele achar que tem que ganhar além daquilo que o Vasco não pode pagar, esquece, irmão. Vamos embora, parte para outro atleta, parte para outro atacante, filho. Não dá para trazer e fazer a vontade de um jogador mediano, parceiro, porque a realidade é essa. Se ele fosse um jogador top A, porra, esquece, mas não é. Então não dá para vir querer fazer a vontade dele, não. Apesar que a gente nem sabe se realmente ele irá dar certo no Vasco da Gama. Então também está vindo por uma aposta também. Então, ultimamente, a Udinese e o Brenner, né, o Vasco ultimamente tem feito muita vontade deles. Mas é isso aí, galera. E hoje, né, no Vasco Nova Iguaçu, deu mais de 15 mil vascaínos presentes em São Januário. Isso aí, a galera mostrando sua força, né, a torcida do Vasco, né, segunda rodada do Campeonato Carioca. Então, o Vasco botou mais de 15 mil torcedores para dentro. Essa é a força do Vasco da Gama, galera. Ultimamente não tem muito o que falar, né? Verratti aí falou que a notícia, né? Verratti vai a São Januário neste domingo e será homenageado pelo Vasco. Joselina, esposa, né, de Pablo Verratti, gravou um vídeo do atacante tirando foto do estádio de São Januário. O jogador estará presente no jogo hoje, onde será homenageado pelo clube. Eu nem sei se houve essa homenagem, né, cara? Porque eu já cheguei tarde também para poder assistir o jogo. Se alguém puder botar aí, houve essa homenagem aí do Pablo Verratti. O Vasco vai estrear a camisa 2 contra o Nova Iguaçu. A camisa ficou bonita, hein? A camisa 2 ficou bonita também, cara. Preta e a branca, né? Palco pronto, gramado de São Januário sendo preparado para receber Vasco e Nova Iguaçu. Daqui a pouco, para a segunda rodada do Campeonato Carioca. Diniz irá escalar um time alternativo para o confronto. No momento, sol escaldante no Rio de Janeiro. Então é isso aí. Né? Não tem muito o que falar, cara. Não tem muito o que dizer. Né? Um time alternativo, né? Pablo Verratti, Rayan, essas notícias que nós temos, né? Bosman lá com Rayan, Verratti com Cerro Porteño, né, indo embora. E falando aí que o Pirata está lá na colina, Verratti possivelmente está hoje em São Januário para se despedir do torcedor vascaíno. O Vasco fez aí uma homenagem ao Verratti, aí fez um vídeo, né? O Vasco da Gama se despede, Pablo Verratti, e agradece ao Pirata por toda a sua dedicação ao Cruz de Malta. Desde agosto de 2023 no clube, Verratti disputou 143 jogos e anotou 60 gols, se tornando o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Vasco recebeu sinalizações de que há ofertas maiores do que a do Baltimore pelo atacante Rayan devem chegar em breve. Entre os interessados estarão os clubes da Arábia Saudita e o Newcastle da Inglaterra. Então tá aí, cara, essa situação do Rayan. O Adson está de volta à lista de relacionados. Alan Saldívar e Ian Rojas presentes. Então vamos ver como é que o Adson, né, como é que ele estará voltando aí a campo, né, galera? E atenção, o Flamengo enviará a equipe sub-20 no clássico contra o Vasco. Acho muito difícil, hein? Mas, né, as notícias estão sendo dadas, então eu vou falar aqui. Mas eu acho muito difícil o Flamengo entrar com o sub-20 depois dessa derrota. Vene Casagrande, fonte Vene Casagrande. Mas eu acho muito difícil entrar por conta das duas derrotas que o Flamengo já sofreu nesse campeonato aí, né? Nesse estadual aí do Cariocão. Matheus França será titular contra o Nova Iguaçu este domingo. O provável time do Vasco é Léo Jardim, Puma Rodrigues, Alan Saldívia, Lucas Freitas, Vitor Luiz, Hugo Moura, Tietê, JP, David, GB e Matheus França. Novos capítulos para Rayan, galera. A iminente saída de Rayan está ganhando mais capítulos, de acordo com a apuração do canal Pedrosa. A primeira proposta oficial do Baltimore chegou, convenceu o atacante e seus representantes, mas o Vasco ainda não aceitou. O clube ainda discute detalhes contratuais e, em paralelo, aguarda a chegada de novas ofertas. Entenda, a diretoria e os representantes do atleta seguem conversando para que o bom senso prevaleça. Rayan manifestou o desejo de sair para o Baltimore. Entretanto, a primeira oferta do clube inglês está sendo discutida, principalmente porque o Vasco recebeu sinalização de que propostas de valores maiores, né, estão próximos de chegar. O Vasco recusou uma proposta
de 31 milhões de euros do Zenit, sem nem abrir negociações, porque conta com a joia em 2025. Porém, com a vontade de Rayan manifestada, agora já admite ouvir ofertas até de outros mercados. Clubes da Arábia Saudita fizeram contatos e em outro time da Inglaterra sinalizou que pode fazer uma proposta oficial em breve, o Newcastle. É importante frisar que Rayan tem o sonho de atuar na Europa, principalmente na Premier League, e mudar a vida da família, que terá direito a 20% da transferência. Vontade que tende a ser respeitada pelo Vasco. A negociação com o Baltimore não está descartada, muito pelo contrário, mas uma contraproposta com valores mais atraentes precisa ser feita. Rayan segue tranquilo em relação ao seu futuro. Não encurrala o clube e deixa o assunto nas mãos de seus representantes. O Vasco que tenta segurá-lo através de Diniz e outros pares da diretoria. Compreende que será muito difícil garantir a permanência do jovem e não pensa em prejudicá-lo de qualquer maneira. Entretanto, se mantém em compasso de espera para a chegada de novas ofertas. Em caso de saída do atacante de 19 anos, o Vasco já tem nomes mapeados para tentar preencher a lacuna de Rayan, algo quase impossível, mas dentro do que o clube acredita como razoável, a diretoria encaminhou o acerto com o Brenner, aguardando no Brasil nos próximos dias e, em caso de perdas definitivas de Rayan, irá trazer mais um atacante para o setor. Né? Apoio @KTO. Próximo jogo do Vascão é contra o Flamengo. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, né? Ainda não se sabe qual o time o Flamengo irá a campo, se é o sub-20 ou o profissional, mas tudo indica que o Flamengo possa entrar, surpreender a torcida com o time titular, até porque o Flamengo ainda não somou pontos no Campeonato Carioca. Então é isso, galera. Não tem muito o que falar, né? Voltando aqui para saber se já tem alguém, mas não tem, só visualizações mesmo, espectadores simultâneos, nada. Então é isso aí, galera. Não vou me prolongar muito. As notícias são essas sobre Rayan, sobre o Verratti, sobre o Cariocão de hoje, né? Rayan aí, nessa situação com o Baltimore, o Verratti com o Cerro Porteño, ambos querendo ir embora. Verratti parece que já se despediu, o Vasco também já se despediu do Verratti, então tudo indica que o Verratti realmente já vai pegar sua mala e partir para o Paraguai. Já o Rayan ainda se encontra na situação, né, de aguardar novas propostas aí, que parece que está chegando, né, tanto da Europa quanto da Arábia Saudita. Né, o Vasco acredita que coisas melhores virão para o Rayan, eu também acredito, e eu acho que o Rayan indo agora para a Inglaterra, lá para o Baltimore, né, ele realmente está abrindo mão de jogar, de repente, uma Copa do Mundo, até porque se ele ficar no Vasco da Gama e jogar o que ele joga, ele tem grandes chances de ser convocado, né, ainda que seja para ficar no banco de reserva, mas, cara, o nome dele vai estar lá, né, como um jogador que foi convocado para jogar uma Copa do Mundo com 19 anos. Mas é uma escolha dele, né, cara? Se ele escolher ir, as chances dele ser convocado é remota, porque lá ele vai iniciar um novo trabalho, conhecer a equipe, conhecer o elenco, né, ter que se entrosar, ter que se ambientar. Então, eu acho que fica difícil o Rayan conseguir, né, uma chance na Copa do Mundo, né? O Ancelotti conseguir, né, ver ele lá na Inglaterra, né? Principalmente no time que não tem muita expressão, que é o Baltimore, né? Na Inglaterra, 15º colocado aí, né, da Premier League, então, né? Mas é cada um seu cada um, né, cara? Sei, de repente está visando só o dinheiro no momento, né? Está querendo deixar a família bem, ele também, estruturalmente, né? Casou esse ano, né, para poder já viajar com a esposa, porque se não casasse, né, já fica um pouco chato. Não sei se a menina, creio eu que não deva ser de menor, né? Mas aí, você casado, cara, é uma outra estrutura, né, cara? Você vai com a certidão de casamento, vai com tudo direitinho, você dá um respaldo à pessoa que está ao teu lado, né? A esposa, né? Então, vamos ver como é que vai ficar a situação do Rayan, né? Parece que ele quer ir embora